Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Rafael Henrique Moraes Pereira. Natural de Brasília, Rafael é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É doutor em Geografia pela Transport Studies Unit da Universidade de Oxford, mestre em Demografia pela Unicamp e bacharel em Sociologia pela UNB. Seu principal interesse é a avaliação do impacto de políticas de transporte urbano e seus efeitos sobre desigualdades de acesso a oportunidades nas cidades. Ele também é fundador e editor do blog Urban Demographics. Boa noite, Rafael, e obrigado por participar da 5ª edição do nosso podcast. Legal. Também estou animado. Obrigado você pelo convite. Enfim, você sabe que eu acompanho o trabalho de vocês há um tempão já. Acaba que vocês são um dos mais importantes sites de planejamento urbano no Brasil, segundo a minha modesta opinião. Olha só. Obrigado mesmo, Rafael. É uma honra ouvir isso de ti. Eu posso dizer que também gosto muito do Urban Demographics, que vai ser parte da nossa pauta de hoje. Maravilha. Então, Rafael, na verdade eu queria começar com uma pergunta, talvez mais por curiosidade minha, que quando eu te mandei um e-mail perguntando a cidade natal para fazer a tua apresentação, tu colocou assim, Brasília, mas não é culpa minha. O que tu quis dizer com isso? Essa é uma brincadeira que eu costumo fazer sempre que alguém me pergunta de onde eu sou. E, obviamente, foi uma brincadeira porque ninguém escolhe onde nasce, a família na qual nasce, o sexo, raça, gênero, essas coisas. Mas, no caso, é porque eu tenho uma relação meio de amor e ódio com Brasília, né? Eu nasci aqui em 83 e fui criado aqui boa parte da minha vida. E a minha relação de amor com a cidade é inevitável, por um lado, porque é a cidade onde eu nasci, cresci, então boa parte da minha memória, toda a minha nostalgia de infância se remete à minha vivência pelas superquadras, enfim, família de classe média, classe alta, vivendo no plano piloto de Brasília, uma região super privilegiada da cidade. Então, minhas memórias de infância são de lá, e são muito boas, não tem como não gostar. Mas, por outro lado, na medida que você vai crescendo, particularmente desde a graduação na sociologia, eu trabalho com temas sobre desigualdade, deslocamento urbano, segregação e tal, você vê que boa parte dos problemas que Brasília tem não é apesar das políticas públicas que tentam melhorar a cidade. Uma parte desses problemas são resultado justamente daquelas políticas que acabaram criando um planejamento urbano tão restritivo e tão limitado, né, ou short-sighted, assim, meio míope em alguns aspectos. Então não tem como eu, com toda a bagagem que a gente tem de vivência na cidade, já adulto, com um pouco mais de olhar crítico sobre as desigualdades no Brasil e particularmente em Brasília, e estudando o tema de mobilidade urbana e desigualdade, não tem como você olhar para Brasília e falar que é uma cidade linda e maravilhosa. Então eu sou muito crítico de Brasília. Eu desgosto de Brasília mais do que muitos cariocas que vêm morar aqui às vezes. Entendi. Não, resposta interessantíssima, né? Fiquei feliz que eu te perguntei para abrir essa conversa que vai ser sobre, no fim, mobilidade, né? Então eu queria começar esse bate-papo falando sobre o Urban Demographics, né? Porque lá atrás, eu não sei nem que ano foi, 2011, 12, alguma coisa assim, que eu, procurando informações na internet sobre urbanismo, caí nesse site, Urban Demographics, tal, né, várias informações interessantes sobre urbanismo, e eu vi ali, Rafael Pereira, né? Esse cara deve ser brasileiro, né? E até porque, assim, a tua, digamos, presença online era muito em inglês, né? Então, acho que fala um pouco sobre o Urban Demographics para os ouvintes, né? Explica um pouco qual que é a pauta, né? E qual que é o objetivo do site atualmente. O objetivo do site, ele é um pouco um repositório pessoal de coisas interessantes que eu encontro na internet, relacionadas aos temas de desenvolvimento urbano, transporte, análise estatística espacial, demografia e programação, em ciência de dados e IR. E para mim serve como um repositório pessoal, que eu chamo de procrastinação estruturada. Então, às vezes, você tem um trabalho super importante, com um prazo que você tem que cumprir, coisas urgentes, mas eu acabo lendo outros blogs, vendo no Twitter e navegando pela internet, esbarrando com muitas outras coisas interessantes, mais interessantes do que o trabalho que eu devia estar fazendo, por obrigação. E sempre que eu acho alguma coisa interessante, eu boto no blog para compartilhar com outras pessoas. E, indiretamente, acaba virando um repositório pessoal. Eu sou uma pessoa que tem uma memória bem ruim. E por incrível que pareça, quando eu posto alguma informação no blog, isso faz com que minha memória consiga recuperar essas informações mais facilmente. Então, às vezes eu estou conversando com um amigo ou uma amiga e a pessoa menciona, eu queria achar uma base de dados sobre um assunto X, ou um artigo sobre o assunto Y. Se eu já postei no blog sobre aquele assunto, em algum momento da história do blog, geralmente eu consigo lembrar.
Então, para mim, acaba sendo um repositório pessoal de memória das coisas que eu acho que são muito interessantes, que talvez não sejam úteis para mim naquele momento no curto prazo, mas eu sei que no longo prazo eu posso vir a precisar daquelas informações. E indiretamente eu acabo criando um bem público, porque outras pessoas podem se interessar por temas relacionados, né? E essa foi uma das razões de eu ter começado o blog em inglês, porque o tema de estudos urbanos no Brasil não é tão grande, o tema de estudos em demografia, estudos de população, também não era tão grande. Esses temas têm crescido nos últimos anos, mas eles nunca, quer dizer, se você for buscar a blogosfera, digamos, do Brasil na área de demografia, tem muita pouca coisa, e a área urbana também. E eu pensei, tem algumas coisas óbvias, mas elas são poucas, em geral elas são descontinuadas há poucos anos depois. Eu pensei, cara, se eu criar um blog sobre demografia, transportes dos urbanos, ninguém no Brasil vai ler, o meu público vai ser muito pequeno. Então eu quis criar o blog em inglês por dois motivos. Um, para ter um público-alvo um pouco maior, e dois, porque eu queria me forçar a escrever em inglês. Então na época que eu criei o blog, eu tinha terminado o doutorado já há alguns anos, o mestrado. Eu terminei o mestrado em 2008, e eu tinha um plano de fazer o doutorado no exterior, em algum país de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. E eu sabia que eu precisava afiar o inglês. Então, cara, eu vou criar um blog em inglês, eu consigo um público maior, eu me forço a ler inglês e a escrever mais inglês. E aqui eu assumo, as poucas pessoas que leem meu blog conseguem provavelmente encontrar um monte de erro de inglês que eu devo cometer uma vez ou outra. Mas é uma forma de eu me forçar um pouco a incorporar um pouco mais a língua inglesa na minha escrita. E foi bacana, assim, deu super certo. No começo até, Anthony, foi engraçado, porque antes de ter o blog, toda vez que eu lia algum blog, algum post que eu achava interessante, eu mandava para um amigo meu chamado Leonardo Monastério, que também é pesquisador do IPEA, e tem um blog, inclusive, excelente para quem se interessa por economia regional, economia histórica e curiosidades gerais da vida. O blog do Leonardo Monastério é excelente. Toda vez que eu achava uma coisa legal na área urbana ou regional, eu mandava para ele postar no blog dele. E ele postava. E só que chegou uma hora que eu tava mandando tanta coisa para ele, toda semana, que eu achei melhor eu criar o meu blog, porque senão eu ia acabar atrapalhando ele. E aí foi meio que isso a ideia, assim. Foi assim que o blog surgiu. Não, muito legal a história. Até vou fazer uma provocação aí, porque quando eu comecei a escrever também, era um outro blog também, era um blog pessoal, e eu comecei escrevendo em português e inglês. Mas dá muito trabalho, né? Dava muito trabalho. Eu pensei, bom, vamos ver o que cola e tal. E, eventualmente, eu foquei muito em temas locais, né, e a coisa foi crescendo, assim, no Brasil. A parte em inglês eu cortei, assim, em não muito tempo. Então, talvez seja um convite a tu participares da blogosfera brasileira agora. Uhum. Não, na medida, no começo do blog, acho que até o primeiro post do Urban Demographics que eu fiz foi uma espécie de um blog, um post / homenagem à cidade de Tóquio, que é uma das mais fascinantes que eu acho. E, se eu não me engano, naquele post eu falei, o blog vai ser em inglês, mas de vez em quando eu vou escrever em português também. Mas eu não lembro, acho que eu não lembro de ter escrito um post em português no blog, porque é isso que você falou, fazer um blog bilíngue é praticamente o dobro de trabalho, né? Não, tá certo, é muito trabalho. Eu percebi que, assim, no último ano, talvez nos últimos 2 anos que eu tenho acompanhado o blog, tu tens cada vez mais postado sobre o uso de dados na análise espacial, né? Então, fala um pouco sobre como essas ferramentas têm evoluído no estudo do urbanismo e das cidades. Cara, eu tenho o incômodo da minha formação de graduação, que eu me formei em Sociologia na UNB. E é uma ótima universidade, um ótimo departamento, mas eles tinham uma formação muito teórica. E aí, meio que para tentar correr um pouco atrás disso, eu fui fazer um mestrado na demografia, que é uma área de estudo de população que é fundamentalmente concentrada nos dados. E quando eu vou para o IPEA, trabalhar no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eu fiquei ainda mais imerso com análise de dados. Então, tem uma parte de modelagem empírica e computacional que eu acho que deixa muito a desejar na formação acadêmica do Brasil. Eu tentei compensar um pouco isso no mestrado e no doutorado. E hoje, da forma como eu vejo a pesquisa que eu faço e o que outras pessoas no mundo fazem em termos de pesquisa aplicada a políticas públicas de desenvolvimento urbano e de mobilidade urbana em particular, eu acho que é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente tem padrões de dados abertos que são disponibilizados mundo afora, dados que são cada vez mais facilmente acessíveis, com sensores automáticos ou mesmo pesquisas de campo, enfim, imagens de satélite, rastros de telefone celular, cartão de crédito, Twitter e assim por diante. E é cada vez mais fácil, com software aberto, ler esses dados, processar esses dados e extrair deles informação que pode ser útil para tomada de decisão na política pública, no planejamento urbano e de transporte.
E eu acho que isso é um caminho meio sem volta. O que é bom, na verdade, né? Assim, fazer política baseada em evidências, e não mais só uma política baseada no que, entre aspas, o bom senso da pessoa de política pública acha que tem que acontecer. E na área de mobilidade urbana, a gente teve uma revolução muito grande nos últimos, 10, 15 anos. Não só porque dados de GPS estão cada vez mais disponíveis, mas a nossa capacidade de processar esses grandes dados de GPS estão cada vez mais disponíveis. Tem uma linha de pesquisa muito grande que tem surgido para usar dados de rastros de telefone celular, os dados tipo CDR e tal. Mas isso no Brasil ainda é muito incipiente, porque esses dados são de empresas telefônicas e elas não costumam compartilhar os dados facilmente. Na área de transporte público, no entanto, tem um dado que pouca gente conhece, que se chama GTFS, que significa Global Transit Feed Specification. Cada secretaria de transporte em cada cidade do Brasil, do mundo, de maneira geral, organiza os seus dados de transporte urbano de uma maneira. Basicamente, em geral, as pessoas usam um monte de shapefile, planilhas em Excel, tem uma série de informações, cada cidade organiza de um jeito. Em meados dos anos 2000, por volta de 2005, o Google se juntou com a autoridade de transporte de Portland, nos Estados Unidos, e eles falaram, cara, vamos criar um formato padrão muito simples, porque a gente tem o Google Maps, tá? E uma das coisas mais valiosas que o Google Maps pode ajudar para ser para a população é uma ferramenta para planejamento de viagem. Então você entra no Google Maps, fala o ponto de origem, ponto de destino, e ele te fala, caminha até a parada de ônibus, espere X minutos, pegue a linha número 30, faça a rota tal. Toda essa informação, ela só existe porque o Google fez essa parceria com o TriMet, essa agência de transporte, eles criaram um formato padrão de base de dados, que é um formato padrão muito simples, que é esse formato GTFS, e eles difundiram isso. Então, qualquer cidade que quisesse ter o seu sistema de transporte disponível no Google, eles tinham que organizar os seus dados nesse formato padrão e enviar para o Google. Simples assim. Graças a esse estímulo do Google, boa parte das cidades do mundo inteiro hoje tem GTFS. No Brasil, as grandes cidades praticamente todas têm. Quando você usa esses aplicativos de celular para planejar a viagem, muito provavelmente esse aplicativo está fazendo por detrás uma consulta aos dados de GTFS, ou dados de GTFS em tempo real, que é um formato desenvolvido a partir daí. E esse formato de GTFS é excelente, porque você, com o mesmo padrão de dado, você consegue analisar o sistema de transporte público de todas as cidades do mundo, ou todas as cidades que têm esses dados, né? O ponto é, um colega de Washington desenvolve uma programação num software aberto para analisar os dados de transporte da cidade de Washington. Como ele está usando o dado GTFS, o programa que ele criou não serve só para Washington, serve para qualquer cidade que usa aquele mesma base de dados. E aí até eu vou aproveitar e fazer um momento merchan. Eu usei esses dados na minha tese de doutorado, a gente pode falar um pouco depois sobre ela, mas um dos desdobramentos da minha tese, que eu estou trazendo para dentro do IPEA, é um projeto chamado Projeto Acesso a Oportunidades. A ideia desse projeto é calcular em alta resolução espacial, digamos assim, para cada quarteirão de todas as grandes cidades do Brasil, o nível de acesso que a população tem a partir daquele quarteirão a oportunidades de emprego, de escolas, serviços de saúde e assim por diante. E a gente só consegue fazer isso porque existem esses dados de GTFS. Muito legal. Então a gente está fazendo um trabalho de formiguinha aí, de entrar em contato com várias prefeituras do Brasil inteiro. Se a prefeitura tem o dado de GTFS, a gente incentiva que ela bote esses dados disponíveis publicamente no portal de transparência da cidade, que é o ideal, e a gente solicita os dados. Com esses dados e combinando com uma série de outros dados e informações que a gente consegue usar, tudo baseado em programação aberta, em R ou Python, fazer umas análises de acessibilidade. Então você consegue ver, por exemplo, para o quarteirão de onde você mora, se você só puder usar o transporte público e caminhar a pé, por exemplo, quantos empregos você consegue acessar em, por exemplo, 60 minutos. E se você, ao invés de ter transporte público, se você tivesse o carro, ou se você fosse de bicicleta, quão diferente seria o nível de acessibilidade a oportunidades de emprego, ou de escola, e assim por diante. Então a ideia do projeto é fazer essas estimativas, idealmente para todas as grandes cidades. Atualmente a gente só tem 7 grandes cidades, e a gente quer colocar todos os resultados publicamente disponíveis na internet. Então a gente vai provavelmente criar um site, uma plataforma. A gente também está em parceria com o ITDP, eles devem ajudar a gente nisso também. E aí todas as planilhas, os shapefiles, os CSVs, vai ter um mapa interativo, tudo vai estar disponível para prefeituras, governos locais, ONGs, pesquisadores fazerem o download dos dados e analisarem. As ramificações, imagino que sejam várias, né? Desde essas que tu falou até o próprio morador ver, bom, será que
Será que esse bairro, né, para o qual eu estou querendo me mudar é acessível ou não, né? E o quanto ele é interessante. Exato. Tem empresa nos Estados Unidos que usa esse tipo de análise para fazer valoração de imóvel, para você escolher em qual bairro você quer morar, enfim. Tipo uma espécie de consultoria de localização espacial. A gente, na verdade, quer criar um bem público, né? A gente quer criar uma base de dados, a partir dos dados brutos que existem do governo federal e de registros administrativos, a gente quer criar um bem público e tornar esses dados disponíveis para as cidades e para a comunidade em geral. Obviamente, isso é só o primeiro passo, né? Quer dizer, eu particularmente eu acho que isso é essencial, mas o que me motiva, o que me acorda de manhã cedo para sair da cama é, ok, uma vez que tem esses dados, que pesquisa que a gente consegue fazer, como que a gente consegue responder perguntas que podem melhorar a política pública a partir desses dados. É isso que me movimenta mais mesmo. Tá certo. E esse é o trabalho que tu tens feito hoje no IPEA, né? Explica um pouco qual que é o papel de vocês lá na área de cidades do IPEA. Tá, o IPEA, ele sempre teve algumas pessoas pesquisando alguns temas relacionados à área urbana. Então, se você olhar algumas publicações do IPEA da década de 70, 80 e principalmente de 90 em diante, você encontra alguma coisa, algumas publicações na área de desenvolvimento urbano, desenvolvimento regional, alguns trabalhos na área de transporte urbano e muita coisa na área de housing também, né, de habitação. Do final dos anos 2000 para cá, quando teve uma última entrada de novos pesquisadores em 2009, 2010, entrou uma leva grande de pessoas que pesquisam temas urbanos. Então a gente tem dentro do IPEA a Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais, que é a DIRUR, e dentro da DIRUR a gente tem uma coordenação de estudos de desenvolvimento urbano, onde você tem pessoas trabalhando fundamentalmente com mobilidade urbana, habitação, o pessoal de saneamento meio que é uma interface entre área urbana e ambiental, muita gente trabalhando também na área de governança urbana e metropolitana. E aí o nosso tipo de trabalho aqui no IPEA ele acaba sendo dividido, assim, a gente tem boa parte do nosso trabalho é responder demandas que vêm do governo federal. Então, às vezes, o Ministério das Cidades está fazendo alguma discussão sobre novos indicadores para acompanhar e monitorar e avaliar as políticas do Ministério. A gente é chamado a participar das discussões, escrever algum relatório. O governo federal, por exemplo, agora, recentemente, ele assumiu um compromisso de acompanhar e monitorar o progresso que o país faz nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Então, o Brasil, perante a ONU, afirmou esse compromisso de tentar avançar nos diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável. O IPEA e o IBGE são as duas instituições irmãs e braço técnico de acompanhamento do Brasil no ODS. E, por demanda do governo federal, o IPEA e o IBGE, a gente tem feito uma série de trabalhos para acompanhar o Brasil no ODS. Eu e a Vanessa Nadalin, que é uma colega minha, a gente tem trabalhado muito com o ODS 11, que é o ODS sobre cidades inclusivas, então a gente está estimando uma série de indicadores para acompanhamento do ODS, feito uma série de discussões com outros órgãos do governo federal sobre a adequação da meta à realidade brasileira, e assim por diante. Tem uma série de demandas institucionais que a gente recebe, e aí o tempo que sobra, a gente tem a liberdade para fazer parceria com pesquisadores no Brasil e no exterior, e o ideal é que a gente tenha uma agenda de pesquisa de médio e longo prazo, porque é até compreensível, os ministérios do governo federal eles acabam muito presos às urgências do dia a dia, né? E pensar o médio e longo prazo do Brasil, você não pode estar muito ligado diretamente aos incêndios que estão acontecendo aqui e agora. Então no IPEA a gente tem um pouco esse privilégio, essa oportunidade de pensar um pouco mais no médio e longo prazo, você tem uma agenda de pesquisa que é um pouco mais de fôlego. Esse projeto de acesso a oportunidades que eu estou falando, por exemplo, seria muito difícil desenvolver essa pesquisa dentro do Ministério, porque eles têm muitas prioridades urgentes que têm que ser resolvidas agora. Mas, por outro lado, é um projeto de pesquisa que, no médio e longo prazo, pode trazer grandes frutos que são super relevantes para a política pública, entendeu? Claro. Achei sensacional, né? E, assim, eu faço um pouco das perguntas também, né? Porque tem muitos ouvintes, leitores do site, que perguntam, bom, como é que eu posso trabalhar com urbanismo, né? Então, bom, já falou aí, tua base é sociologia, né, tem a parte de programação, tem a parte de demografia, economia, urbanismo, né, tem o próprio blog, né, que é uma forma assim de fácil entrada, né, para, digamos, participar da produção de conteúdo, de conhecimento sobre isso. Então, achei legal assim ver, inclusive o IPEA, né, também como outra opção, além das ONGs, além das empresas, né, além da academia, de fazer pesquisas que analisam a fundo, né, a realidade urbana do Brasil. Mas então, passando então, né, para os temas de mobilidade de fato, né, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre alguns materiais que já publicaste no passado, né. Eu vi um paper seu e do Tim Schwanen, de 2013, né, que vocês avaliaram
a evolução dos tempos de deslocamento entre casa e trabalho, né, o chamado commute, nas cidades brasileiras ali entre 92 e 2009. E na conclusão, né, vocês avaliam que, bom, mesmo com o aumento de infraestrutura, né, mesmo com investimentos feitos nesse período, os tempos de deslocamento pioraram. E isso talvez seja, né, já uma noção que está na cabeça do brasileiro, mas ao mesmo tempo vai contra a noção popular, né, de que, bom, a gente vai alargar as vias, a gente vai construir infraestruturas de viadutos, túneis, passagens elevadas, né, mas mesmo assim a gente está piorando o tempo de deslocamento. Então, como que você poderia explicar esse fenômeno ou a conclusão desse estudo? Tá, aí, Antônio, eu acho que tem 2 pontos importantes para qualificar. Um deles, eu acho que boa parte dos leitores do Caos Planejado já conhecem muito bem, que é essa falácia de que quanto mais você expande a infraestrutura de transporte, você reduz o tempo de deslocamento, você reduz o congestionamento. Tem uns trabalhos que já são publicados há um bom tempo, e mais recentemente outros estudos que comprovam empiricamente essa ideia do que eles chamam de The Black Hole Theory of Highway Investment. É a teoria do buraco negro do investimento em rodovias ou em avenidas, digamos assim, né? E aí essa ideia de que quanto mais você investe em avenidas, mais você expande a capacidade de transporte. Você provavelmente tem impactos de curto prazo de facilitar o fluxo de veículos, né, obviamente, mas rapidamente esse ganho de capacidade ele é consumido, porque você tem um ajuste de expectativa das pessoas. Então, antes eu não saía de carro porque tinha muito congestionamento. Alargaram a rua, alargaram a avenida perto da minha casa, aí eu falo, pô, agora o fluxo melhorou. Então agora eu vou começar a andar de carro. Então mais pessoas começam a andar de carro e aquela capacidade que você expandiu acaba sendo consumida. Então, assim, no fundo, tem uma frase muito boa que o pessoal costuma usar, que é: resolver o problema de congestionamento alargando a avenida é que nenhuma pessoa gorda tentar resolver o problema da obesidade alargando o cinto da calça. Então, isso, investimento em expandir capacidade de rua por si só, ela tem efeito de curto prazo. No longo prazo, você acaba induzindo mais demanda de transporte, que acaba gerando um congestionamento cada vez maior. Isso é um fator. O outro fator que é importante considerar é que às vezes você faz um investimento, por exemplo, em transporte público, tá? E ainda assim o tempo que as pessoas gastam no trânsito, no congestionamento, aumenta. Ou seja, não é que o investimento piorou a situação. Talvez a situação tivesse piorado ainda mais se o investimento não tivesse sido feito. Então, quando a gente observa que de 92 até 2009, 2012, se não me engano, é o período de análise daquele artigo, os tempos de deslocamentos aumentaram, a gente tem os dois efeitos. A gente tem o efeito de grandes investimentos que foram feitos para alargar a rua e expandir capacidade para automóvel privado, e isso, no longo prazo, acaba gerando mais congestionamento, porque mais pessoas vão usar o carro e vão congestionar aquelas ruas, mas também tem um efeito de vários investimentos em transporte público foram feitos, mas a taxa de motorização do Brasil e o uso do automóvel cresceu tanto, a melhoria do sistema de transporte público não deu conta do recado, assim. Então, talvez as cidades tivessem piorado ainda mais se os investimentos não tivessem sido feitos. Tem esses dois fatores concomitantes. Entendi. Entrando nesse tema, então, do transporte público, né? No Brasil, a gente tem o transporte público, na sua maioria, a grande maioria, por ônibus, que a gente sabe que em várias cidades está em crise, né? Eles chamam do ciclo perverso, né? Então, as ruas congestionadas, o aumento de renda, né, das pessoas tende a fazer as pessoas saírem do ônibus e comprarem carros. E motos também. E motos, né? E daí, com a perda dos passageiros, os concessionários aumentam a tarifa, né, para compensar essa perda de passageiros. Aí se fala também que se aumenta os custos operacionais, porque, bom, as ruas estão mais congestionadas, tem que cobrir as tabelas de horário, tem que rodar mais ônibus. E esse aumento de tarifa faz mais pessoas saírem do ônibus, né? E daí eu achei um outro estudo teu, de 2012, que tu analisou os efeitos da variação da tarifa e da renda da população sobre a demanda de transporte público do Brasil, né? Fala um pouco sobre esse efeito, né? O que está acontecendo no Brasil, que tipo de alternativa a gente teria para reverter esse ciclo? Tá, esse é um trabalho que eu fiz com o Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, que é um outro colega meu aqui do IPEA, que é um pesquisador de mão cheia na área de mobilidade urbana. Eu tenho o maior apreço fazer parceria com ele, é sempre um prazer. E ele é um cara que tinha muita vivência com as empresas de ônibus e analisar os sistemas de ônibus do Brasil. E ele que provocou esse artigo, a gente escreveu o artigo junto, e o que a gente encontra no artigo é exatamente esse ciclo vicioso que você está apontando, Antônio. Durante um longo período do Brasil, quando as taxas de desemprego aumentam, você diminui a demanda de passageiros pelos serviços de ônibus.
quando você diminui a quantidade de passageiros usando os ônibus, as empresas aumentam a tarifa. E acaba sendo um efeito perverso, porque, em geral, as empresas de ônibus decidem o custo da tarifa, o custo de cada tarifa, dividindo o custo, qual que é o custo total do sistema, pelo total de passageiros. Se você diminui a quantidade de passageiros que está pagando aquela viagem, o custo unitário de cada passagem vai aumentar, porque o número de pessoas para suportar aquele custo é um número menor de pessoas, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso, como você falou. Isso é uma coisa que a gente observou ao longo dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. Em princípio, esse é o tipo de ciclo vicioso que pode ser quebrado com uma pujança, algum período de crescimento econômico sustentado que aumenta cada vez mais a demanda de transporte, mas é sempre um risco, como você falou, das pessoas, quando recebem aumento de renda, migrarem para o transporte privado motorizado, carro ou moto, o que é muito comum, na verdade. Provavelmente uma das tendências mais visivelmente claras no Brasil dos últimos anos. Então, um dos pontos que a gente coloca no texto é que sair desse ciclo vicioso exige políticas de financiamento do transporte público que não sejam simplesmente baseadas na receita das tarifas, na receita tarifária. Então, você precisa, sim, de empresa de transporte monetizando espaços de marketing nos veículos, nas estações. Em alguns casos, eu acho muito válido você pensar na focalização dos subsídios que o governo local dá para o valor das tarifas. E, no mundo ideal, fazer com que quando a gente está pensando em transporte de grande capacidade, tipo o metrô ou o trem, fazer com que essas empresas que fazem a gestão do sistema de transporte também possam fazer a gestão do uso do solo e dos imóveis que estejam ali nos arredores das estações. É um pouco o modelo japonês, para quem conhece um pouco, é disso que eu estou falando. Assim. Você tem uma integração melhor do uso do solo e do sistema de transporte. No caso do Japão, para quem está um pouco familiarizado, boa parte das estações, se não todas as estações do sistema de trem e metrô, pertencem às próprias empresas de transporte que operam aquelas linhas naquelas estações. Então, no caso, a estação ela não é uma estação no meio da cidade. Ela é uma estação no meio da cidade, dentro de um grande edifício comercial ou de shopping, ou muito perto de um hospital, enfim, um polo gerador de viagem. E boa parte das receitas de aluguel imobiliário daquele grande imóvel são utilizados para financiar o próprio sistema de transporte. Quer dizer, é toda uma grande corporação que toma conta do sistema de transporte e dos imóveis relacionados àquelas estações. Não, perfeito. É um modelo que a gente vê também parecido em Hong Kong, se eu não me engano. E assim, o que eu observo aqui no Brasil é quase o inverso, né? Por exemplo, o metrô de São Paulo ali, os acessos ao metrô são normalmente terrenos enormes, com prédios enormes, que são só para fazer o acesso para o metrô, né? E não tem nenhuma outra função. O uso do solo é muito mal feito, né, nesses terminais. Digamos, eu diria que assim, a ideia de você ter um planejamento integrado entre transporte e uso do solo, ela podia ser muito mais bem implementada no Brasil do que o que a gente observa no dia a dia, né? A gente está muito aquém do que a gente gostaria que fosse. As práticas de política de integração de transportes do solo e alocação de infraestrutura social, tipo escola e hospital no Brasil, infelizmente elas andam elas são um pouco fragmentadas, elas não se conversam muito. Que é um pouco o problema de você ter políticas públicas em silos, né? Cada secretaria resolve o seu problema, mas você tem pouco diálogo entre as secretarias, né? Um caso interessante que eu conheço é o de Singapura, né? Que eles têm lá, eles chamam o Land and Transport Authority, né? Então a gestão do solo e do transporte é feita em conjunto, né? E é um dos poucos casos assim que eu vejo que esse é um assunto que acaba sendo avaliado por inteiro. Mas então, passando para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nos últimos anos, né, aí na última década talvez, se percebeu assim, que o foco do investimento de transporte mudou. Se derrubou uma elevada, né, se construiu uma rede de BRT, um VLT na região do centro, né, se expandiu o metrô, né, talvez em função aí dos eventos das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que são sistemas que, assim, do ponto de vista político, né, ou talvez, não sei muito bem como chamar aqui, mas da percepção urbanística popular, né, bom, a gente vai investir em transporte de massa, né, em talvez siglas que estão mais conhecidas aí no estudo de urbanismo, mas mesmo assim, né, a tua tese de doutorado conclui, de certa forma, que esses projetos não tornaram a acessibilidade no Rio de Janeiro mais justa, né? Uhum. Então, nos conta um pouco mais, né, e quais foram as conclusões do teu estudo. Tá, deixa eu só fazer um preâmbulo aqui. A minha tese, eu defendi ela no final do ano passado, provavelmente acho que foi outubro do ano passado,
E aí, qual que é a ideia da tese? O objetivo da tese é fazer uma avaliação dos impactos do legado de mobilidade urbana da COP das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tá? Quando a gente vai avaliar o impacto de um investimento em transporte, a gente pode pensar sobre o benefício desse investimento de N maneiras. O investimento em transporte público pode melhorar a qualidade do ar, reduzir o número de acidentes, diminuir congestionamento, enfim. O benefício que eu estava olhando especificamente era o benefício de acessibilidade. Quando a gente usa o termo acessibilidade no Brasil, a maioria das pessoas ela pensa imediatamente no conceito de acessibilidade universal, que é a ideia de você facilitar o design de objetos, veículos, imobiliário urbano para pessoas que têm alguma deficiência física, por exemplo, pessoas que são cadeirantes, deficientes visuais, enfim. Essa ideia de acessibilidade universal é o que eu chamaria de microacessibilidade. Você está pensando na capacidade de uma pessoa na escala humana ali, acessar um determinado objeto, veículo, edifício e assim por diante. Quando eu falo de acessibilidade urbana, a gente está falando do que seria mais algo próximo do que algumas pessoas entendem por macroacessibilidade, que é a facilidade com a qual você consegue acessar ou alcançar determinadas atividades ou oportunidades. Então, muito simplesmente, um exemplo besta é a partir do local da sua residência, quão facilmente você consegue chegar no hospital mais próximo de você. Quão facilmente você consegue acessar uma creche, ou quantas creches estão disponíveis para você chegar de carro ou de transporte público no intervalo de 30 minutos, por exemplo. Entra, por exemplo, o número de empregos acessíveis a partir de um determinado ponto, esse tipo de dado? Exato. Apesar do transporte público ter inúmeros benefícios ambientais e sociais e econômicos, inclusive de geração de emprego, em última instância, o propósito final de um investimento em transporte público é facilitar o acesso da população a essas atividades que elas têm interesse em acessar, sejam parques, escolas, empregos, parentes, enfim, atividades sociais e de lazer. Então, o objetivo de você fazer um investimento em transporte público, em última instância, é aumentar a acessibilidade da população a essas oportunidades. Então, o que eu quis fazer é isso, olhar para a acessibilidade e pensar, ok, como que o legado de mobilidade urbana da Copa das Olimpíadas aumentou a acessibilidade da população carioca e, particularmente, para que grupos sociais e que bairros da cidade esses benefícios de acessibilidade foram criados. Então, a gente pega uma grande massa de dados de GTFS, dados do censo demográfico, enfim, de localização de empregos, escolas e hospitais, e a gente olha como que o sistema de transporte do Rio funcionava em 2014, antes da Copa, que infelizmente é o dado mais antigo que eu consegui ter acesso, e depois da Copa das Olimpíadas, aí o dado que eu acabei usando foi meados de 2017. Então, o que a análise faz? Temos muito simples. A gente divide a cidade do Rio em hexágonos de 500 metros, ou digamos, uma malha espacial bem de alta resolução, tá? São hexágonos de 500 metros, e a gente calcula para cada hexágono, uma pessoa que mora naquele hexágono, quantos empregos, quantas escolas e quantos hospitais uma pessoa que mora ali consegue acessar se ela apenas puder usar o transporte público e andar a pé. E a gente faz esse cálculo para antes e para depois dos investimentos e compara como que o número de oportunidades acessíveis mudou em função dos novos investimentos. E a análise que a gente vê é que assim, o Rio ele tem um fator curioso que poluiu os resultados da tese, que foi a crise econômica que atingiu o Brasil no pós-Olimpíadas e atingiu o Rio de Janeiro de uma maneira ainda mais forte. Então, quando saíram os primeiros resultados das minhas análises no doutorado, eu estava chegando à conclusão de que o número de empregos e de escolas que as pessoas conseguem acessar de transporte público em até 60 minutos, por exemplo, tinha diminuído de 2014 para 2017. Ou seja, o sistema de transporte público piorou. E eu botava a mão na cabeça e entrava em desespero, porque para mim aquele dado estava errado. Como assim? A cidade expandiu infraestrutura, horrores, e o sistema piorou. E depois, conversando com alguns colegas e conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, eles falaram: Rafael, você está aí na Inglaterra fazendo doutorado, você está esquecendo de ler o jornal. E aí, se você pega os grandes meios de comunicação pós-Olimpíadas, ninguém estava mais falando de Olimpíada, todo mundo estava falando de crise econômica e desemprego subindo. E aí você vai ver que quando a taxa de desemprego aumenta, a demanda de passageiros diminui. Então, as empresas de ônibus no Rio começaram a agir de acordo. Teve uma reorganização que a própria prefeitura planejou, de reorganização das linhas para acomodar os novos BRTs. No final das contas, você não quer que uma linha de ônibus regular fique competindo com o BRT, então você reorganiza as linhas para elas alimentarem os corredores de BRT, né? Então tem uma reorganização das linhas que já estava planejada, mas tem uma parte dessa reorganização que foi como resposta à crise econômica. Então você tem empresas de ônibus que chegaram a falir, e você tem várias empresas de ônibus que diminuíram a frequência das linhas, ou diminuíram
faziam rotas mais curtas ou diminuíram o número de viagens por dia e assim por diante. E no final das contas foi quando você expandiu a infraestrutura do Rio de Janeiro e em paralelo você teve essa crise econômica, o efeito líquido desses dois fatores combinados é que o sistema de transporte do Rio piorou de 2014 para 2017. Então, agora eu não estou lembrando o número exato, mas era algo da ordem de o número de empregos e de escolas acessíveis dentro de 60 minutos no Rio de Janeiro, na média, caiu de 4% a 6% entre 2014 e 2017. Só que, óbvio, você não pode falar que isso é culpa das Olimpíadas, né, do legado de mobilidade. Ninguém podia prever a crise. Então a gente faz um exercício bacana no trabalho, que é um trabalho que a gente chama de uma simulação quase contrafactual. Nunca a gente tem em ciências sociais um contrafactual perfeito. Então por isso que eu chamo de quase contrafactual. E aí o que a gente fez? A gente pega os dados de 2014 e a gente simplesmente adiciona nos dados de 2014 as novas linhas de ônibus de grandes infraestruturas que foram construídas. Então é como se a gente tivesse mantido o sistema de transporte do Rio de 2014 intacto e simplesmente acrescentasse a linha 4 do metrô, as novas linhas de BRT, o VLT no centro e assim por diante. Quando a gente faz essa simulação, onde a única coisa que está diferente no nosso dado são os novos investimentos que foram acrescentados, você vê que aqueles investimentos teriam aumentado o número médio de empregos e escolas acessíveis em cerca de 12% a 14%. O que não é nada desprezível, pelo contrário, é muito substancial. Então você pensa, poxa, olha que maravilha. Então o legado foi bom. E aí que entra o ponto da discussão sobre equidade e justiça distributiva que eu tento trazer, que é, na verdade, o grande foco da minha tese, é a questão de justiça distributiva e equidade, em você fazer avaliações sobre quem se beneficia das políticas de transporte, né? Esse é o tema central da minha tese. E aí é que a gente entra no resultado que é curioso para o Rio de Janeiro. Quando a gente observa o que de fato aconteceu de 2014 para 2017, onde o sistema de transporte piorou, a gente observa que ele piorou na média para toda a cidade, mas ele piorou muito mais para as pessoas de classe baixa nos bairros de periferia da cidade. Então não é que o sistema piorou. Ele piorou, mas ele piora mais para as pessoas pobres que mais precisam do sistema de transporte. E quando a gente olha nessa análise contrafactual, o que teria acontecido se o Brasil e o Rio de Janeiro não tivessem sido atingidos por crise alguma, a gente vê que os investimentos melhoraram o sistema de transporte na média para todo mundo, mas esses ganhos de acessibilidade eles são muito maiores para os bairros de classe média e classe alta. Ou seja, não é para os bairros de classe média e classe baixa que são quem mais dependem desses investimentos. Então, assim, no fundo, o grande foco da tese era um pouco analisar, do ponto de vista teórico, como que você analisa teoricamente. Às vezes eu peço desculpa, assim, como é um doutorado, a gente tem um imposto teórico que você tem que pagar. Uma pesquisa de doutorado, ela, por ser um trabalho acadêmico, ela tem que trazer uma carga teórica, metodológica mais sofisticada. Então tem uma parte da tese bem teórica sobre teorias de justiça distributiva e como que você discute isso no transporte, que é uma parte que eu era muito relutante de fazer no começo, mas hoje eu sou apaixonado pelo tema, foi um dos artigos que mais me deu trabalho para escrever e para publicar, e hoje é o meu trabalho mais citado, faz 2 anos que eu publiquei ele, é o meu trabalho mais citado. É um trabalho super teórico sobre como que você analisa questões de justiça e transporte urbano, do ponto de vista de justiça distributiva, especificamente. Então, toda a discussão sobre participação social e como as comunidades podem e devem participar do monitoramento, do planejamento e avaliação dos investimentos, é uma questão teórica e prática que eu não abordo na minha tese. Eu olho mais para a questão de distribuição dos benefícios e dos custos do sistema. E aí tem essa parte empírica mesmo, né, de quebrar toda essa barreira de análise de dados, pegar todas as bases de dados que a gente tem disponíveis e tentar encontrar essa análise. E aí tem essa análise ex post que a gente fala, de avaliar como que o investimento que de fato ocorreu entre 2014 e 2017 impactou o sistema de transporte da cidade, né, a acessibilidade das pessoas. E tem um último trabalho da tese, que é o que a gente faz uma análise ex ante, que é uma análise antes do investimento ter acontecido. Então, para quem não conhece o Rio, um dos grandes projetos que o Rio de Janeiro planejou para as Olimpíadas é o BRT do Corredor Transbrasil. Ele vai pela Avenida Brasil. Esse projeto era para ter ficado pronto nas épocas das Olimpíadas, mas a gente sabe que existem contratempos, o Rio de Janeiro tem aparecido nos noticiários com vários casos de má gestão de recursos, corrupção, enfim. E por N motivos, inclusive de gestão de contratos, esse BRT Transbrasil nunca ficou pronto. Até hoje tem um canteiro de obras a céu aberto e ninguém sabe quando que esse corredor vai ficar completo. E aí um exercício do trabalho foi meio que desenvolver uma metodologia com os dados que a gente tem, usando esses programas abertos e dados padrão, tipo GTFS, e a gente fazer uma simulação. Como que vai ser o impacto de um corredor de transporte que você ainda só tem ele no papel? Então você ainda está nos primeiros passos de planejar um sistema de transporte,
e a gente queria antecipar qual que seria o impacto desse sistema. Então tem um trabalho inteiro sobre isso, a gente simula quais vão ser os futuros impactos do BRT Transbrasil quando ele for construído, diferentes cenários, se a prefeitura construir o projeto inteiro, como é o plano original, ou se ele construir um projeto parcial. A prefeitura uma vez falou que eles estavam com um orçamento muito curto, então eles não iam construir o projeto todo, iam construir só um primeiro trecho. Então a gente faz a simulação dos dois cenários. E surpreendentemente, Anthony, esse projeto do BRT Transbrasil ele tem um impacto muito mais progressivo. O BRT Transbrasil ele corre por uma região na região norte do Rio, de alta densidade populacional, de classe média e classe baixa, e ele liga esses bairros diretamente ao centro da cidade. Então, curiosamente, o BRT Transbrasil, quando você olha o impacto de acessibilidade, ele tem impactos muito substanciais para aumentar o acesso da população a oportunidades de emprego, particularmente a população pobre, então é um corredor que facilita e ele contribui para diminuir a desigualdade de acesso a oportunidades, que é o que é a nossa preocupação. Mas, no entanto, é um projeto que não recebeu prioridade alguma e até hoje não saiu do papel, né? Curioso. Pois é, né? Então, pensando aqui, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, mas já fui para lá algumas vezes. Eu estou pensando nesses projetos, né? O metrô, expansão para Barra, né? Que é um bairro de classe média, classe alta, né? O VLT ali no centro, né? Não se conecta tão bem à rede de transporte, pelo que eu entendi. O pessoal faz piada aí, é o veículo lento sobre trilhos, né? E aí talvez tenha algum propósito, que nem o Marcos Paulo falou aí nos episódios anteriores, né? Do transporte Disneylândia, né? Para deixar assim o centro mais inovador com aquele VLT. E o BRT, pelo menos o BRT que eu usei, ou que eu tentei usar, que era a partir ali do terminal da Barra, era, pelo menos na hora que eu fui ali, era inviável, né? Porque as redes alimentadoras fazendo a conexão com o terminal geravam um fluxo de gente tamanha que tinha uma fila assim, de umas 100 pessoas para conseguir entrar no veículo. Então, pelo menos essa foi a minha experiência bem assim, não científica, né, dos investimentos feitos. E aí, assim, entrando talvez um pouco mais no assunto BRT, que talvez seja assim, um dos grandes nomes, né, e grandes investimentos que percorreram o Brasil como um todo, né? Tu comentou ali rapidamente, para fazer o BRT se corta as linhas de ônibus anteriores justamente para gerar a transferência, né? Essa transferência, pelo menos assim, na minha observação, é muito ruim para a experiência do passageiro, né? Porque gera essa incerteza, né, de o que vai acontecer naquele terminal, né? Até que ponto isso prejudica, né? Porque as linhas anteriores, muitas delas, né, tinha muita gente provavelmente estava indo direto, né, e agora tem que fazer alguma transferência, assim. Até que ponto isso não... Assim, talvez o que minha pergunta queira chegar é até que ponto, assim, bom, vamos fazer um BRT, logo será positivo, sabe? Porque eu acho que essa é a mentalidade que existe em mobilidade hoje, né? Então eu tô tentando gerar uma crítica aí à forma que as coisas são implementadas. Eu confesso, Antônio, que quando a gente trata de problemas de transporte urbano, eu sou bem modo agnóstico. O modo de transporte para resolver cada problema urbano varia, entendeu? De acordo com o problema que você quer resolver, o contexto, a hora do dia, a pessoa, enfim. Então, assim, qualquer pessoa ou instituição que tenha uma visão unimodal, digamos assim, eu acho que está precisando rever os óculos para corrigir a miopia, entendeu? Agora, tem gente que me pergunta assim, então, Rafael, então quer dizer que os investimentos do BRT do Rio de Janeiro foram errados? Aí eu falo, olha, eu não avalio, quer dizer, a pessoa quer dizer, a gente deveria ter feito o metrô, né? Se a gente tivesse feito o metrô ao invés de BRT no Rio, a distribuição socioeconômica de quem se beneficia desses investimentos, com os ganhos de acessibilidade, seria fundamentalmente a mesma, talvez um pouquinho diferente, mas não ia mudar muito, porque boa parte do que determina quem se beneficia desses investimentos é o próprio traçado e a conectividade da rede. E é importante eu enfatizar a conectividade, porque não é simplesmente uma questão de se o BRT passa ou não passa no seu bairro, mas em que medida aquela linha de ônibus que passa no seu bairro se conecta às outras linhas, que se conectam às outras linhas e assim por diante. Então tem um grau de complexidade muito grande no sistema de transporte, e você olhar quem se beneficia de um sistema de transporte não é simplesmente você olhar quem mora perto da estação. Você precisa olhar toda a conectividade do sistema de uma maneira mais integrada. O traçado dessas linhas, essa conectividade, importa muito. Então, simplesmente substituir os BRTs por um metrô
Com certeza você teria maiores ganhos de acessibilidade, porque com o metrô você consegue fazer um número muito maior de viagens e aumentar muito mais a capacidade. Obviamente o custo disso também seria muito maior. Tem um trabalho de uma tese de doutorado que eu cito na minha tese, acho que a autora se chamava Fernanda, agora eu estou esquecendo o sobrenome dela, mas ela faz uma discussão, ela entrevistou inúmeros pesquisadores, gestores locais do Comitê Olímpico para discutir como que foi a escolha dos BRTs para o Rio de Janeiro. E pelas entrevistas ela dá a entender que os planos originais do Rio de Janeiro, de fato, eram corredores sobre trilhos, mas por questões de viabilidade técnica, financeira e até de cronograma, o BRT acabou sendo uma das opções que ganhou mais apoio no Rio de Janeiro. Só que, mesmo no caso do Rio, Anthony, eu evito de falar que o BRT do Rio não acho que seja um fracasso, obviamente, né? E eu acho que tem uma discussão, são duas perguntas extremamente importantes e as pessoas costumam confundir. Toda vez que a gente vai discutir um sistema de transporte, ou, digamos, um investimento de transporte, a gente tem que se perguntar duas coisas. Qual que é o projeto correto para resolver aquele problema, digamos assim? E uma outra pergunta diferente é, como que você implementa aquele projeto da maneira correta? Em inglês, quando eu ouvi essa frase, era What is the right project? E How do you get the project right? São coisas sutilmente diferentes. Você pode escolher um projeto que tem exatamente as características para resolver aquele seu problema, mas na hora de construir ele, você faz uma série de erros e na implementação do projeto, todo o projeto vai por água abaixo. No caso do Rio de Janeiro, eu não sei dizer se o BRT é o projeto correto ou o projeto incorreto. Mas, sem dúvida, ele foi um projeto que foi implementado com inúmeras falhas de implementação. Então, os benefícios que você poderia ter acabam deixando a desejar. E eu acho importante fazer essa discussão. Toda vez que alguém vai discutir no Brasil ou em qualquer lugar, né, se BRT é adequado ou não é, você tem que separar as duas perguntas. Não, acho ótima a tua colocação. Mas assim, talvez de uma forma para conscientizar aí os ouvintes, os interessados em cidades, que eu acho que digamos, no debate popular, e até mesmo nas universidades de arquitetura e urbanismo, eu ainda ouço os enunciados de defesas de soluções de transporte. No meu caso de Porto Alegre, perguntei para as pessoas e disse, não, Porto Alegre precisa de um metrô, ponto. Né? Não sei por onde passa, tem que ter. Né? Não, para aquela região um VLT cairia bem. Né? Assim, uma coisa assim meio sem nenhum tipo de embasamento. Né? E aí, assim, o risco, né, que eu vejo nisso e nas decisões políticas que acabam acontecendo embasadas nessas percepções populares é uma implementação de projetos multimilionários de transporte, talvez semelhantes com o que aconteceu com os alargamentos viários no passado, né, que seguiam lógicas parecidas. Né? Bom, a gente tem que alargar as vias, então pronto. Né? Vamos alargar vias, vamos construir túneis. Né? E me parece que, pelo menos politicamente, simplesmente mudou-se a abordagem, né, ou a tecnologia. Mas a forma de pensar ou a forma de defender uma tese parece ser a mesma, né? Eu não sei o que tu acha sobre isso, assim, na tua percepção do pensamento popular, assim. A impressão que eu tenho é engraçado, não só do pensamento popular, mas às vezes mesmo com pessoas que trabalham na área de planejamento urbano e de transporte urbano e mobilidade, às vezes parece um fla-flu, assim, você tem que fazer trem, VLT ou metrô, e infelizmente a impressão que eu tenho nos poucos diálogos que eu vi desse fla-flu, as pessoas falam muito com base no bom senso da experiência e elas olham um pouco para os dados, assim. Então eu acho que esse tipo de debate sobre soluções de transporte, ela tinha que ser muito mais fundamentada nas evidências empíricas que a gente tem de outras cidades do Brasil e do mundo, e menos no achismo, entendeu? Por isso que eu falo assim, tem que ser agnóstico, o modo de transporte que é o melhor modo para resolver o teu problema, depende, e você tem que deixar os dados falarem por si. Só que, infelizmente, como você falou, no Brasil a gente tem muito influência política nessas decisões, né? E aí eu vou botar um pouco o dedo na ferida. O caso mais evidente de tudo isso é o caso de Cuiabá, com o investimento da Copa do Mundo. Teve jogos da Copa do Mundo em Cuiabá, e um dos projetos que havia sido proposto era fazer um BRT conectando o aeroporto até o centro da cidade e o estádio de futebol. Eu nem sei se o BRT de fato era um projeto adequado, tá? Pode ser que não seja, mas o mais curioso é que, no final das contas, eles não construíram o BRT, porque houve uma pressão política do governo do estado e eles quiseram construir um VLT. Então eles chegaram a fazer o laudo técnico do projeto que o Ministério das Cidades assinou, dizia que tinha que ser um BRT,
que um VLT não comportaria, não seria a solução mais tecnicamente apropriada para aquele tipo de demanda, fluxo e tal. Mas compraram uma briga e a decisão final foi para construir um VLT. Até hoje não existe nenhum VLT em Cuiabá, porque a obra foi embargada, tem um monte de processo sobre casos de corrupção e desvio de dinheiro ocorrendo sobre esse investimento, e cada vez mais fica evidente que houve uma interferência política com finalidade de corrupção para um sistema de transporte VLT que saía muito mais caro, mas que era do grupo dos amigos do grupo político de interesse na época, entendeu? Não, é incrível. Eu lembro, inclusive, na época da Copa do Mundo, quando Porto Alegre foi selecionada para ser cidade-sede, a gente tinha anteriormente um projeto para expandir o metrô, né? Porque, na verdade, a gente tem um micrometrô aqui na cidade que chega no centro da cidade e vai para a região metropolitana, como trem de superfície, mas essa linha seria expandida e chegou a se falar em mudar o traçado da linha do metrô para passar no estádio, por causa da Copa do Mundo, que é um evento que dura algumas semanas. Né? Então, chega a ser um absurdo, né? Que é uma das obras de infraestrutura mais caras que uma cidade pode fazer, né? Se não a mais cara de todas, tendo a discussão acontecendo, né? E traçados sendo feitos para esse tipo de finalidade, no final de contas, política, né? É um cenário triste, né? Mas estamos aí justamente fazendo essa conversa para ver se a gente consegue conscientizar mais gente. Sim, sem dúvida. E assim, só para a gente não ficar no... quando a gente pensa em política e transporte, em geral a gente pensa no política com P minúsculo, e essa influência perniciosa de corrupção, interesses privados e tal. Mas existe também a política com P maiúsculo, de participação social, que dos temas mais relevantes, porque em tese esse tipo de participação social e transparência diminui as possibilidades ou as chances da gente ter casos de corrupção, como esse que a gente viu em Cuiabá. Imagino que se a política de transporte urbano de Cuiabá, na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, tivesse um comitê com participação popular, talvez, tá, eu estou aqui chutando com o meu voluntarismo, talvez as chances de ter um caso desse de desvio e corrupção fossem menores, entendeu? E um caso que a gente teve, voltando para o caso do Rio de Janeiro, tem um relatório técnico que a própria Prefeitura do Rio publicou, se não me engano foi 2016, eu acho, 2015. O traçado original dos BRTs teria um impacto muito grande em desapropriações e remoções. Tá? Por pressão popular, alguns desses traçados foram revistos e eles conseguiram diminuir o número de famílias que foram afetadas. Eu ainda tenho uma visão muito crítica, mesmo eles tendo diminuído, fez essa contenção de danos, o processo de remoção das famílias no Rio de Janeiro foi extremamente conturbado e reprovável sob qualquer ponto de vista de justiça social numa sociedade liberal, social liberal, democrática, republicana do século XXI. Entendeu? Do ponto de vista de justiça social, e aí voltando um pouco à discussão teórica da minha tese, tem pelo menos, eu diria, 3 elementos que são fundamentais para uma política ser considerada justa. E aí isso se aplica a políticas de transporte em particular, como eu vou falar agora. A primeira é que essas políticas elas têm que respeitar os direitos e as liberdades individuais das pessoas. Então você não pode usar um argumento utilitarista e falar, olha, a gente vai construir essa rodovia, custe a quem custar, a gente vai desapropriar um monte de gente porque isso é pelo bem maior da cidade. A gente vai desapropriar meia dúzia de pessoas, mas a gente vai beneficiar 1 milhão de pessoas da cidade. Isso é um argumento utilitarista que tem terríveis consequências porque você passa por cima dos direitos fundamentais de algumas pessoas em prol, entre aspas, de um bem maior. Que muitas vezes é incerto, né? No caso aí das rodovias, de projetos mal implementados. Exato. E isso é o que imperou no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Isso é absolutamente reprovável, isso é a primeira condição. Descumpriu isso, essa política, não há dúvida, essa política pode ser tratada como uma política injusta e que aumenta a desigualdade e traz problema para as pessoas. E não é por acaso, essas remoções elas são sempre em bairros de classe baixa, porque onde os terrenos são mais baratos, então as compensações são mais baratas. Eu acho que não é só isso também, né? Essas pessoas têm menos voz no fim do dia também. Sim, sem dúvida. O dado que tem, o Rio de Janeiro publicou esse relatório em 2015, foram mais, só por conta das obras de transporte, foram 2.125 famílias removidas entre 2009 e 2015. Esse número é muito maior se você considerar o resto das obras da Copa e das Olimpíadas, e ele também pode ser um pouco maior se você considerar o período posterior a 2015, que eu não olhei. Então são 2.125 famílias removidas. E o problema não é só remover, quer dizer, às vezes você precisa fazer uma obra, você precisa remover as pessoas e, compreensivelmente, você vai oferecer uma compensação, esse tipo de coisa acontece.
O que a gente sabe, no entanto, é que no caso do Rio, é documentado por sociedade civil, meios de comunicação, que várias dessas remoções envolveram força policial. Então você teve uma violação de alguns direitos fundamentais dessas pessoas, direito de propriedade, direito ao bem-estar físico, psicológico, foram desrespeitados. Então esse é o primeiro fator para a política ser justa. O segundo fator, e aí é uma discussão bem do liberalismo, de filosofia política e moral do John Rawls, que eu trago na tese, é a ideia de que, já que o investimento está sendo um investimento público, é o governo que está fazendo esse investimento, o mínimo que você espera é que esse investimento ele melhore a condição das pessoas, certo? Mas, em particular, ele melhora as condições das pessoas que mais precisam, que são as pessoas que estão em pior situação, que são as pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência física, minorias étnicas, raciais, assim por diante. Então, se for para você fazer um investimento em transporte, o mínimo que você espera é que esse investimento beneficie quem é mais carente e mais precisa desse investimento. Ou seja, fazer um investimento tipo a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca, pode ser importante? Pode, mas não me parece ser a maior prioridade que o governo deveria estar perseguindo. E uma terceira condição de justiça, já pensando num processo democrático mais completo, é que você deveria ter participação social nos processos de decisão. Você deveria dar voz àquelas pessoas que não têm voz na tomada de decisão. Esse é um tema que eu discuto menos na tese, mas eu coloco lá, tem vários trabalhos teóricos e empíricos que discutem isso, inclusive em relação ao Rio de Janeiro e às Olimpíadas. Eu acho que nesse sentido, né, até pensando não só em projetos públicos, né, dá até para entender esse processo como transparência, né, e entendimento das necessidades das pessoas que você quer atender. Então, pensando, enfim, com qualquer empresa, né, é importantíssimo que ela fale com seus clientes, né, ou fale com seus usuários para entender o que é necessário. Eu acho que a mesma coisa deveria acontecer com muito mais frequência, né, e com muito mais transparência do que acontece hoje no setor público. Com certeza. Mas, Rafael, olha, eu aprendi muito contigo hoje. Estava já há algum tempo, né, querendo conversar independente, né, da gravação para tirar essas dúvidas, né, que eu tinha da tua tese, do teu trabalho, que a gente acaba não se falando, né, nessa profundidade aí nas nossas comunicações online. E queria te agradecer de novo e se tiver alguma consideração final, fica à vontade. Eu que agradeço, Antônio, o convite, a você e a equipe do Caos Planejado. Eu acompanho o trabalho do Caos Planejado há muito tempo, acho um ótimo site de divulgação e de temas de planejamento urbano no Brasil, sob uma perspectiva muito inovadora, que não é tão comum, infelizmente, no país. Participar de uma entrevista dessa contigo é um prazer. A gente já tem interagido há tanto tempo pela internet, mas com esse grau de profundidade é a primeira vez, então o prazer foi meu. Fico totalmente à disposição para quem quiser interagir mais e receber minhas publicações, ou eu mando por e-mail, marcar conversas por Skype, especialmente o pessoal que está fazendo pesquisa de mestrado, doutorado, quiser conversar, eu estou à disposição para trocar ideias. Enfim, aí fica o meu contato depois no site do Caos Planejado, do Twitter, blog, e-mail e essas coisas. Enfim, procrastinação produtiva é o meu nome, então no que eu puder procrastinar de uma maneira que possa ser produtivo para mim e para os outros, eu fico feliz em ajudar. Não, sensacional. Esse foi nosso 5º episódio, onde conversamos com Rafael Henrique Moraes Pereira. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela Sound Thinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.